Bom dia, irmãos. Bom dia a todos que estão me escutando. Estamos aí mais uma semana em confinamento, respeitando, obviamente, as orientações das autoridades. Estamos nas nossas casas, mas eu espero que você que está me escutando, está me ouvindo, esteja bem, esteja alegre, esteja contente. Hoje é domingo. E é dia de louvar ao Senhor, engrandecer ao Senhor e aprender um pouco mais da palavra do Senhor nesse novo formato de EBD. Essa aula é uma aula direcionada para a classe dos homens, mas é claro que qualquer irmão da nossa igreja ou você que está tendo acesso a esse vídeo pode ver e aprender um pouquinho sobre a palavra do nosso Senhor. Estamos estudando o livro Brechas em Nossa Santidade e eu sempre gosto de trazer à memória dos alunos o contexto e o conceito e o que se espera ao final da leitura de um livro, que é o fechamento ou a conclusão de tudo aquilo que nós estudamos ao longo do livro. E para que consigamos concluir ao final, eu acho importante, a cada passo que nós damos no livro, nós retroagirmos desde o início aí para não perder o foco real do livro. Eu costumo dizer em sala que se olharmos apenas para o título do livro já seria de grande valia, já nos traria aí uma grande lição de casa. Pensa somente no título, Brechas em Nossa Santidade. Olha a complexidade desse título. Quando você para e pensa em brechas na nossa santidade, você pode fazer diversas metáforas em cima disso, né? Pensa, por exemplo, que você, essa aula é direcionada para homens, mas pensa em você, por exemplo, ao procurar, por exemplo, uma rachadura, algo numa construção que, se não tratada, ainda que pequena, ela aumenta a ponto de vir a ruir uma edificação completa, vir a derrubar, se o caso for, um prédio inteiro por uma rachadura que começou bem pequenininha e não foi tratada. Então, quando eu penso no título Brechas em Nossa Santidade, eu penso exatamente dessa forma. São coisas pequenas, é uma rachadura mínima que, se não tratada, ela aumenta e ela leva à ruína. Só que existem algumas brechas que elas são mínimas mesmo, são quase imperceptíveis. E um dos focos do nosso livro, Brechas em Nossa Santidade, é você buscar, é você sair da tua zona de conforto, é você sair da situação confortável da qual você se encontra e ir buscar essa brecha, ir atrás especificamente dela. Encontrar uma rachadura não é algo fácil, principalmente porque ela pode estar maquiada, ela pode estar com tinta por cima, ela pode estar ali de diversas formas camuflada. E aí vai ser mais difícil você encontrar ela, principalmente se você não sair da tua zona de conforto. Então, quando eu penso no livro Brechas em Nossa Santidade e na leitura que nós estamos fazendo, é um exercício diário de você inspecionar, de você buscar, de você ir atrás mesmo dessas possíveis brechas. Bom seria que nós fôssemos buscar essas brechas e não encontrarmos. Seria muito bom e é bom, e isso tem que ser louvável, você tem que agradecer a Deus quando você ora para o Senhor e você fala, olha, tenho buscado brechas e graças a Deus não tenho encontrado e que Deus me ajude a permanecer assim, porque isso é possível. E essa possibilidade da santidade foi o tema da nossa aula em sala. O Marcos deu continuidade à aula no Brechas em Nossa Santidade com o tema possibilidade da santidade. Foi o que ele falou na aula passada. E hoje
eu vou continuar no capítulo 5 do nosso livro, falando sobre possibilidade de santidade. Só para trazer um pouquinho à memória a aula do Marcos, ele falou bastante sobre a questão da possibilidade do exercício da santidade, da possibilidade de uma vida piedosa. Tem ali, ele trouxe 2 textos com diversas qualificações, predicados, adjetivos que são atribuídos à pessoa que se coloca, por exemplo, na liderança da igreja. E eu me lembro que em sala eu fiz uma referência, os irmãos vão se lembrar. O pastor, ele é o presidente, ele é o ministro da igreja, tal qual nós, os homens, somos ministros e líderes dos nossos lares. Então, se para a liderança da igreja existe todas aquelas condições estabelecidas biblicamente, para nós homens temos que ter condições semelhantes, se não as mesmas, porque o nosso ministério é na nossa casa. Nós, como líderes dos nossos lares, temos que ter zelo com a nossa casa, com o nosso lar, com a nossa família, tal qual o pastor tem com a igreja, tal qual Cristo tem com a igreja dele aqui na terra. Então, foi essa a colocação que eu fiz em sala. O Marcos fez uma colocação bastante semelhante. Então, é importante que nós saibamos que sim, é possível o exercício da santidade. E aí, soa até bonito quando você coloca assim, numa situação muito humilde, de que, por exemplo, eu não consigo por um nanosegundo sequer agradar a Deus, no sentido de que eu não consigo. E um dos pontos que nós temos que nos lembrar sempre: não caiam nessa armadilha, não caiam nesse conformismo de que eu não posso, eu não consigo, é difícil, a carne é fraca. Cristo morreu para quê? Cristo morreu para que sejamos fortes. Cristo me fortalece e eu posso sim ser santo. Aliás, a Bíblia me diz o seguinte: sede santo, porque eu sou santo. E ele jamais daria uma ordem clara e direta se não fosse possível o cumprimento dela. E aí, nós pensamos, mas para Cristo tá tudo bem, é fácil, ele é Deus. Tivemos então os exemplos. Zacarias. Qual é a diferença entre Zacarias, você e eu? Ele é um sacerdote? Ele era um sacerdote? Nós também somos. Somos sacerdócios reais, nação santa, povo escolhido, propriedade de Deus. Então eu posso sim ser santo. Jó, homem íntegro. Davi, homem segundo o coração de Deus. E dando continuidade então a essa possibilidade, eu queria falar sobre uma outra condição que às vezes é comum no mundo cristão. Você provavelmente já deve ter escutado a seguinte expressão: nossos melhores feitos são imundos e destituídos de valor, ou os meus melhores atos de justiça não valem nada, são como trapos imundos diante do Senhor. Você provavelmente já escutou essa expressão. E essa é uma expressão extraída lá de Isaías 64:6. Todos os versículos que eu citar nesse texto, eu vou pedir para ficar disponível na descrição do vídeo. Então, no final do vídeo, você pode olhar ali no final do vídeo, vai ter lá os versículos para que você vá na Bíblia e confronte e aprenda um pouco mais daquilo que eu estou falando nesse vídeo. Então, lá em Isaías 64:6, tem exatamente esse versículo. E é daí que é extraído essa questão de que os meus melhores atos de justiça são considerados trapos de imundícia perante Deus. Isso é uma verdade? É uma verdade. É uma verdade
colocada para um povo específico, numa situação específica, que pode sim ser enquadrada para mim e para você, da mesma forma que pode ter uma interpretação equivocada e te levar a um conformismo de que, por melhor que eu faça, eu nunca vou agradar a Deus. E é exatamente isso que eu quero colocar para você e te mostrar que isso não é uma verdade. Não estou dizendo que o que está na Bíblia não é verdade. O que eu estou dizendo é que os teus melhores atos podem sim agradar a Deus. Existe uma interpretação muito errada quando você pega uma parte da Bíblia e resolve aplicar ela sem olhar para o contexto. Quer ver um exemplo bem clássico disso? Você provavelmente também já ouviu a expressão: onde houverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu. Isso, na maioria das vezes, é utilizado nos cultos de oração, porque na maioria das vezes tem poucas pessoas lá. No culto de domingo, na EBD, tem muita gente. No culto de quarta-feira, tem meia dúzia de gato pingado. Tem ali 6, 7, 8, 10, não importa. Pode ter 2 pessoas. E aí o que se usa? Onde houverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu. Isso é uma verdade? É uma verdade. Deus estará lá sim, Jesus estará lá sim, o Espírito Santo estará lá sim, tendo 2 ou 3 ou tendo 1. Mas olha, a aplicação deste versículo que a gente encontra lá em Mateus 18 não é para um grupo de oração. Se olharmos o contexto, Jesus vai estar falando nos versículos anteriores sobre litígio entre irmãos, vai estar falando sobre problemas, e ele diz: se você tem algum problema com teu irmão, vai entre ti e ele somente resolve. Se não conseguir, leva 2 testemunhas, vai você e mais um e tenta resolver. Se não for possível, leva para a igreja. O que for ligado na terra, o que 2 homens concordarem, esse é o contexto. Não tem nada de oração ali. E quando ele coloca, onde houverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu, o que ele está dizendo é o seguinte: olha, esse litígio que você tem com teu irmão, quando você for resolver com ele, sem gerar esse ciclo de fofoca que fermenta e fomenta e gera problemas maiores, quando você estiver lá resolvendo da forma que eu estou te orientando, pode ter certeza, certamente eu estarei lá junto com você. Então, a aplicação do 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu, não tem a ver com oração. É claro que, quando eu estou em 2 ou 3 em oração, Cristo está lá. Quando eu estou sozinho no meu quarto em oração, Ele também está lá. Só que a aplicação do 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu, tem um sentido contrário ao que comumente é adotado. Então, assim, é uma verdade absoluta, é uma verdade indiscutível, que, se aplicado da forma errada, pode levar ao erro. Da mesma forma, o trapos de imundícia. Isaías, quando ele coloca isso, se formos olhar o contexto do que Isaías está falando ali para o povo, eu prefiro pensar que Isaías não está dizendo de que os seus melhores atos de justiça são como trapos de imundícia. Porque se olharmos o antes e o depois, nós vamos ver lá que em Isaías 65, de 1 a 7, o Senhor, ele rejeita os sacrifícios do povo. Se formos olhar ali em Isaías 58 também, Deus, ele não se impressionou com o que o povo estava fazendo. Afinal de contas, o povo estava colocando de uma forma, fazendo uma coisa e praticando outra. Trazendo isso um pouco para os nossos dias, é como se fosse assim: a vida do crente, de segunda a sábado, que ele não está dentro da igreja, tem um contexto. Tem uma forma de agir, uma forma de falar, uma forma de pensar, uma forma totalmente contraditória com o que está na Bíblia. Aí chega no domingo, ele vai para a igreja. Aí coloca a melhor roupa,
vai para a igreja, canta, louva, ora. Chega na segunda-feira, aquele crente domingueiro mudou completamente. Se essa é a tua situação, de fato, os teus melhores atos de justiça são e serão sempre considerados trapos imundos. Sabe por quê? Porque aquilo que você faz não é condizente com o que você professa no domingo. Então, se olharmos o contexto com que Isaías está falando ali para o povo, ele está falando exatamente isso. Olha, o que vocês estão fazendo em relação ao que vocês estão praticando num segundo momento, Deus ele despreza, ele não aceita, ele não quer saber disso aqui, exatamente por um comportamento num segundo momento contraditório a isso aqui. Não adianta eu louvar, adorar, exaltar, glorificar, cantar, adorar, ter todo um comportamento no domingo e de segunda a sábado ter um comportamento completamente contraditório. Então, queridos, se esta é a situação a qual eu me encontro hoje, de fato, trapos imundos são os meus melhores atos, porque eles são contraditórios. Queridos, essa questão dessa interpretação, John Piper faz uma colocação bastante esclarecedora e eu vou ler agora para os irmãos. Diz assim: às vezes, as pessoas são descuidadas e falam de forma negligente sobre a justiça humana como se não houvesse nada que agradasse a Deus. Muitas vezes, elas citam Isaías 64:6, que diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia. É verdadeiro, gloriosamente verdadeiro, que ninguém do povo de Deus, antes ou depois da cruz, seria aceito pelo Deus imaculado, santo, se a justiça perfeita de Cristo não fosse imputada. Isso é extraído lá de Romanos 5,19, de 1 Coríntios 1,30, de 2 Coríntios 5,21, que vai falar sobre a vinda de Cristo, vai falar que pela desobediência de um só homem entrou o pecado no mundo, pela obediência de um, então muitos se tornaram justos. Vai falar sobre essa justiça que Cristo me imputa. Continuando. Mas isso não quer dizer que Deus não produza nestas pessoas justificadas antes ou depois da cruz uma justiça experiencial que não é trapo de imundícia. Ao contrário, ele o faz e essa justiça é preciosa a Deus e é exigida não como fundamento de justificação, que é a justiça de Cristo somente, mas como uma evidência de sermos filhos verdadeiramente justificados de Deus. Então, queridos, esta interpretação do trapos de imundícia dos nossos atos, ela é uma verdade a depender da situação que você se encontra. Tá? Então, não. Nem todos os teus atos são trapos de imundícia. E nós temos diversos textos na Bíblia que nos colocam numa condição de que o meu ato, a minha atitude, ela é sim agradável a Deus. Vou dar alguns exemplos e todos os versículos estarão na descrição do vídeo. Os que geram fruto em cada boa obra e crescem no conhecimento de Deus são totalmente agradáveis a Deus. Dar frutos a Deus agrada a Deus. Isso está lá em Colossenses 1:10. Apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus agrada a Ele. Isso está lá em Romanos 12:1. Cuidar do nosso irmão mais fraco agrada a Deus. Isso está lá em Colossenses 3:20.
Ensinar a palavra de Deus de forma autêntica agrada a Deus. Está lá em 1 Tessalonicenses 2,4. Olha, estamos num momento bastante crítico do nosso país. Quer saber uma coisa que agrada muito o nosso Deus? Orar por autoridades do governo agrada a Deus. Está lá em 1 Timóteo 2, de 1 a 3. Sustentar familiares em necessidade agrada a Deus. Está lá em 1 Timóteo 5, 4. Partilhar recursos financeiros com outros agrada a Deus. Está lá em Hebreus 13, 16. Agrada a Deus quando guardamos os seus mandamentos. Está lá em 1 João 3, 22. Em linhas gerais, confiar em Deus e obedecer a Deus, isso agrada o nosso Deus. Queridos, agradar a Deus não é difícil. Nosso Deus, ele não é um capataz caprichoso que exige coisas absurdas dos seus filhos. Não. Pelo contrário, nós extraímos lá de Êxodo 34, 6, que nosso Deus, ele é tardio em irar-se e ele é cheio de amor. Pensa da seguinte forma: qual pai ou qual mãe se desagradaria do seu filho, por exemplo, se ao andar ou aprender a andar de bicicleta, ele caísse? Ou qual pai ou qual mãe se desagradaria ao olhar o desenho, o cartão ali de Feliz Dia dos Pais ou Feliz Dia das Mães, se desagradaria de um desenho meio torto ou de uma cor que ele não gostou? Pensa dessa forma. Talvez o teu ato, o ato do teu filho, não seja o melhor, mas Deus analisa muitas outras coisas e ele se agrada, sim. Então, queridos, só para nós fecharmos esse pensamento, existe sim a possibilidade da santidade, e existe sim a possibilidade de agradar a Deus, e não, os nossos melhores atos não são trapos de imundícia se estivermos confiantes e obedecendo os mandamentos do nosso Deus. E sim, nossos melhores atos podem sim ser considerados trapos de imundícia se tivermos vivendo contrariando os mandamentos de Deus, tal qual o povo de Israel estava quando o profeta Isaías colocou isso para o povo. Então, de forma nenhuma, eu estou dizendo que o que está na Bíblia está errado. O que eu quero esclarecer, deixar para os irmãos, é que o que está na Bíblia é uma verdade absoluta e deve ser aplicada da forma com que foi colocado. Então, existem sim atos que eu vou praticar que serão considerados trapos imundos diante de Deus, a depender da minha situação em outros momentos. E existem sim atos dos quais Deus se agrada. Então, queridos, pense nisso, leia os textos, verifique, examine as escrituras, extraia dali aquilo que vai edificar a tua vida. E lembre-se, estamos em aula, estamos dentro de um livro, Brechas em Nossa Santidade, e estamos domingo a domingo abordando um tópico. Os capítulos agora são tratados de forma mais resumida, exatamente para que o vídeo não se torne tão extenso. Nos próximos vídeos, continuaremos então dentro do livro, ou se o Senhor nos permitir, estaremos em sala dando continuidade então ao nosso material. Tá bom? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês fiquem bem, reflitam nessa aula, examinem-se também, examinem as escrituras e saibam que
Eu devo ser santo, eu posso sim ser santo, isso é possível e eu devo sim procurar agradar ao Senhor com os meus atos em tudo, sabendo que a minha vida, por exemplo, a minha vida nos momentos dos quais eu não estou sendo visto, determinarão se os meus atos serão ou não considerados imundos. Tá? Então, os meus atos podem ser muito agradáveis a Deus, a depender da forma pela qual eu vivo. Temos Cristo como advogado, ele nos perdoa e ele nos capacita. Então, ao final dessa aula, eu te aconselho a curvar a tua cabeça, examinar, ter um momento longo de oração. Se estivéssemos em sala de aula, teríamos 1 hora dedicado na sala. Esse vídeo está se findando por volta de 25, 26 minutos. Extraia mais pelo menos 15 minutos para ficar conversando com o Senhor, analisando os teus atos, analisando como você tem vivido e verificando se os teus atos estão ou não sendo considerados como trapos imundos diante do Senhor. E muda essa realidade. Procure fazer com que os teus atos sejam agradáveis ao seu Deus, ao meu Deus, ao nosso Deus. Queridos, fiquem com Deus, que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo. Abraço!